Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Boa noite, gente. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo, associado agora ao projeto Mutações da Arte e Pensamento, do Adalto Novaes. O escritor e anfitrião Afonso Borges é um homem branco de cabelos longos e barba grisalhas. Afonso veste um cardigan preto e uma calça bege escuro. Enquanto Afonso faz a introdução, uma espectadora tira fotos dele no palco. Acompanhar essa sequência de eventos que está disponível no nosso site, depois todas as palestras estão sendo gravadas e vão ficar disponíveis no YouTube também. Hoje a gente tem a presença do Eugênio Butti e o projeto segue, basta seguir ali na programação que está lá no site, tá? O projeto Sempre um Papo é uma realização do Instituto Cultural Vale e do Itaú, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Agradeço demais aqui ao pessoal da Biblioteca Pública, que está trazendo esse espaço que se chama Teatro Zé Aparecido de Oliveira para o cenário literário de novo. O espaço ficou, durante esse período todo, com outras artes aqui, e agora a proposta da biblioteca é concentrar atividades literárias aqui mesmo que compartilhada com outras artes. E é por isso que eu decidi trazer não só Mutações para cá, como também as outras edições do projeto Sempre um Papo. Tem várias ainda planejadas que depois eu conto. O Mutações também conta com apoio da Embaixada da França, virão 2 franceses aqui, e agradeço já que entrou o Manelzinho Bernardes e a Verinha, que representam aqui também esse apoio da Embaixada. Cumprimento também meus colegas do Grupo Literatura e Liberdade e do República do Amanhã, que estão assistindo a gente aqui pelo Zoom. A gente fez um Zoom só para esses grupos que estão aqui, já que a gente não conseguiu fazer a transmissão simultânea. O modelo do projeto Sempre um Papo vai mudar. O Eugênio vai falar aqui sozinho durante 4 horas, então, logo depois, quem sobreviver, a gente pode ir lá para o Lucas. Eu estou pensando lá, Lucas, segunda-feira, talharinha parisiense, continua igualzinho, viu, gente? Viu, Marcinho? Igualzinho, maravilhoso. E, brincadeira, ele fala durante uns 40 minutos, né, Eugênio? Por aí, 50, e depois, quem quiser fazer pergunta, fazemos uma sessão de perguntas. Por favor, Eugênio Butti. Eugênio se dirige ao palco enquanto recebe as palmas da plateia. O jornalista e escritor Eugênio Butti é um homem branco de cabelos castanhos e calvo. Ele veste uma jaqueta preta e uma calça preta. A cada um de vocês que vieram aqui, eu espero recompensá-los com algumas ideias e espero não cansá-los em demasia, só um pouquinho. Porque o que a gente traz aqui são construções de pensamento. E o pensamento nunca é relaxante. Ele demanda algo para que a gente construa aquilo que é proposto. O pensamento é sempre um trabalho. E eu vou falar sobre isso um pouco aqui hoje. Antes, eu preciso agradecer ao Afonso. É claro que eu não preciso falar bem do Afonso para vocês. O inverso seria mais inteligente, ele falar bem de mim. Mas é uma figura que eu conheço há uns 40 anos ou quase. E eu vi começar o Sempre um Papo e reputo hoje como uma das grandes ações culturais desse país, ação sem a qual talvez o destino fosse um pouco diferente.
E eu também preciso render uma homenagem a Adalto Novaes. Adalto certamente é um dos maiores nomes da cultura brasileira nos últimos 40 anos. Isso que nós estamos vendo aqui, mais uma edição dos ciclos de conferência de Adalto Novaes, dessa vez no ciclo Mutações, é uma verdadeira escola de filosofia. Eu não digo isso sozinho, muitas outras pessoas vêm reconhecendo a magnitude do trabalho de Adalto Novaes. Eu gosto muito de um texto do Antônio Cândido, que foi publicado num dos livros em que a gente marcava essa trajetória que ele liderou, dizendo do relevo que tem esse trabalho tão persistente, de tanta qualidade que o Adalto lidera. Mas eu penso muito nos termos de uma escola de filosofia. O que se apresenta em cada ciclo é resultado de muito trabalho. Olha, eu tenho aqui, não se assustem, porque eu não vou ler, mas são 35 páginas de texto, porque isso depois vira um ensaio e a gente publica. Assim como eu faço isso com muitas leituras orientadas pelo Adalto, dezenas de conferencistas muito melhores do que eu fazem, e a massa de conhecimento que vai ficando é algo único. Só temos isso aqui. É uma escola de filosofia. O Adalto tem um site com arte e pensamento, vocês podem consultar, centenas de conferências, algumas em vídeo, e ele estava comemorando 1 milhão de acessos, algo próximo de 1 milhão de acessos, para ler pensamento. É uma coisa impressionante, a alegria que eu sinto de estar no meio disso é intraduzível. Na plateia, diversos espectadores acompanham atentamente a fala de Eugênio Butti. Eu vou falar para vocês uma coisa em 6 capítulos. O meu tema, dentro deste ciclo, cujo nome é Corpo, Espírito, Mundo, o meu tema é Espírito. Vocês tiveram a abertura com Jorge Colli, que falou bastante do corpo. Eu vou falar bastante do espírito. E o título da minha conferência é O Espirituoso Espírito Artificial. Vai demorar um tempo para eu chegar no que é o espírito artificial. Eu vou começar, serão 6 microcapítulos. Vou começar com um capítulo chamado O Animal. O mote dessa parte inicial é o economista britânico John Maynard Keynes, que seduziu o mundo com uma tese de que o agente econômico, o homem de negócios, o capitalista, o investidor, faz acontecer. Não era essa a expressão que ele usava, mas mais ou menos ele queria dizer isso quando afirmava que a expectativa que nós temos em relação ao futuro molda o futuro. Se eu aposto numa tendência, vou lá e trabalho, isso vira um fator do presente que acaba moldando o futuro. Hoje é muito comum a medição das expectativas do mercado em relação a uma coisa ou outra, porque já se sabe que isso faz acontecer. Keynes, no entanto, sabia muito bem que o futuro é feito de incerteza. E Keynes morreu em 1946, ele foi
um estudioso da incerteza e do cálculo da incerteza. Eu falo um pouco disso num livro que está aí fora, ao lado de outros, para vender. Um livro editado aqui em Belo Horizonte pela Autêntica, dirigida pela Rejane, chamado Incerteza, o Ensaio. Eu falo um pouco dessa passagem do Keynes. Ele estudou os cálculos, as probabilidades, como a probabilidade conversaria com a economia, desenho de cenários, de tendências. Mas, fundamentalmente, ele trabalhava na direção de que a ação desenha o futuro. Algo no homem de dinheiro, no capitalista, o leva a agir. É interessante que, se houver uma combinação entre esse impulso e uma boa análise de probabilidades, ele tem mais chance de ser bem-sucedido. E eu digo que a avaliação das incertezas, das muitas incertezas, são especialmente valiosas porque são empregadas pelos agentes do capitalismo para passarem a perna uns nos outros com mais sucesso. Esse impulso, algo visceral, algo hormonal, Keynes o chamou de espírito animal. Espírito animal. Por aí eu começo a falar do espírito. Eu sei que a expressão espírito animal nos causa um certo ruído. Porque, afinal de contas, se é espírito, não é animal. E se é animal, não há de ter espírito. Mas vamos com calma. Essa expressão ele não inventou, ele tirou do latim. Spiritus animalis. Espíritos animais, com algumas variações, designa o sopro que dá empuxo para a vida, especialmente nos humanos. Anima, em latim, quer dizer alma, e se refere ao grego psique. Essa ideia, que em latim é spiritus animalis, já era conhecida dos gregos, o que move a vida. Uma espectadora assiste atentamente à fala de Eugênio. Mas, nos dias que correm e com o nosso linguajar, quando a gente escuta essa expressão, a gente enxerga uma coisa meio furiosa, impetuosa, enérgica, voluptuosa, voluntariosa. O capitalista não pensa em demasia. Ao contrário, ele vai jogar com os estudos que ele tem, vai procurar as margens de probabilidade, mas num determinado momento ele vai agir como se fosse um instinto. O espírito, portanto, aqui tem algo de instintivo. Essa acepção é curiosa também porque nos deixa uma impressão de que haveria algo de natural no desejo de ganhar dinheiro. Haveria uma correspondência entre as relações de mercado e aquilo que pode ser imputado à natureza humana. Embora Keynes não fale nesses termos, com essas palavras. As relações de mercado seriam elas relações naturais e não relações da cultura,
como a mim parece mais razoável. O mercado não é um locus naturalis, um locus, sim, artificialis. Palavra que vem bem ao caso. Pois então, se o banqueiro, o fazendeiro, o industrial, o financista, o especulador estão agindo por instinto, por natureza, eu fico incomodado do ponto de vista do raciocínio, do ponto de vista da arquitetura de uma construção filosófica. E então, a partir disso, eu lanço a pergunta: o espírito animal, mesmo na sua acepção mais elevada, é o espírito de que nós estamos falando quando a filosofia fala de espírito? Eu digo que não. Não é bem isso. Espírito, a palavra, tem a ver com sopro. Um sopro de vida, um sopro de Deus num pedaço de barro. Cria a vida. Espírito nos remete a isso. Mas espírito animal, espírito como instinto, traz um ruído que eu gostaria de deixar para trás. Com isso eu vou ao segundo capítulo do que eu quero apresentar. E não serão mais do que 6. O que será espírito? Como eu posso entender espírito? E, nesse caso, eu vou atrás do ensaísta, poeta francês Paul Valéry, um pensador muito caro a Adalto Novaes, que gosta muito de Paul Valéry e que fala de Paul Valéry em vários dos nossos ciclos. A tríade corpo, espírito, mundo é de autoria de Paul Valéry. O que Paul Valéry entende por espírito é muito interessante, porque ele diz que o espírito é um instinto. E isso quase que me derruba quando eu vou descobrir. Porque Paul Valéry fala que espírito é um instinto, mas ele fala que o espírito é um instinto paradoxal. Vamos ver o que isso significa. É um instinto estranho, nos termos exatos de Paul Valéry. Tende a refazer, de alguma forma, o ambiente da nossa existência. Eu estou citando Paul Valéry. Esse instinto estranho vai nos dar ocupações, às vezes excessivamente distantes daquelas que a pura e simples preocupação com a vida animal nos impõe. Na plateia, um espectador acompanha atentamente a fala de Eugênio. Mas é um instinto estranho, porque nos afasta das preocupações que a vida animal nos impõe e nos leva para um outro lugar, longe da vida animal. Portanto, é um instinto, sim, diferente de todos os demais instintos, porque quer nos conduzir para um lugar onde não mais somos governados por instintos. Logo, se existe uma fronteira que separa a vida animal do humano, essa fronteira se chama espírito. O espírito, no dizer de Paul Valéry, é uma verdadeira pedra filosofal, um agente de transmutação de todas as coisas materiais ou mentais. E ele diz mais:
dos afetos da alma, dos divertimentos e dos sonhos, o espírito erige valores superiores. Então, a minha desconfiança tinha alguma razão de ser. Se é animal, no dizer nosso de hoje, não como ânima, se é animal, não pode ter espírito. E se tem espírito, não há de ser animal. O espírito nos conduz à construção de valores superiores. O espírito não é aquilo que nos leva a agir sem pensar, como no vocabulário do Keynes. Ou pelo menos sem pensar em demasia. O espírito é aquilo que nos leva a pensar sobre o agir. Dito isso, eu sigo a minha investigação, dessa vez com Hannah Arendt. Hannah Arendt, vocês sabem, uma filósofa judia alemã que foge da Alemanha, foge da França, foge de novo na fronteira da Espanha e de Portugal, vai parar nos Estados Unidos e morre em 1975, com pouco mais de 70 anos de idade. Poucas pessoas pensaram a política, a liberdade, a ação como Hannah Arendt. Poucas pessoas deixaram também obras tão controversas como o Eichmann em Jerusalém. Mas aqui Hannah Arendt me interessa por causa do espírito. Há um belo livro dela chamado A Vida do Espírito. E ela, entre as muitas coisas que eu gostaria de recortar, nos diz o seguinte. Numa das partes dessa vida do espírito, que está num texto original chamado O Querer. Vejam o que ela diz. De Parmênides até o fim da filosofia, todos os pensadores concordaram em que, para lidar com esses assuntos, o homem precisa separar seu espírito dos sentidos, isolando tanto do mundo tal como é dado por esses sentidos, como das sensações ou paixões despertadas por objetos sensíveis. O espírito se distancia do que tocamos, do que ouvimos. É mais ou menos como a razão em Platão, que não nos é dada pelo mundo sensível, só nos é acessível pelo pensamento. É preciso fechar os olhos, segundo Platão, tapar os ouvidos, segundo Platão, para enxergar a essência das coisas, segundo Platão. Hannah Arendt diz isso aqui. Precisamos nos afastar dos sentidos, do que é sensorial, das sensações, das paixões. Uma ideia fundamental nessa nossa trilha. As paixões, inclusive, segundo Spinoza, como uma forma de heteronomia, uma determinação externa sobre o que eu faço. Nesse sentido, paixão, nesse sentido, não comparece ao espírito. Hannah Arendt também vê uma constituição única no espírito. O espírito é feito de linguagem e de discurso. A plateia acompanha a fala de Eugênio. Não é feito de sensações, de fúrias, de fígado, de estômago, de príapo. É outra matéria. Nesse livro Querer, aliás, algo de que eu não vou me ocupar aqui, nesse livro Querer, ela separa sistematicamente o que é alma e o que é espírito.
alma, lugar de sensações, de sentimentos. Não só, mas lugar dessas coisas. Espírito, lugar de pensamento. Ela escreve: nossas atividades espirituais são concebidas em palavras antes mesmo de ser comunicadas. Isso me lembra algo com que eu trabalhei muito tempo no plano das ideias. A gente escuta muitas vezes a expressão: me desculpe, eu só estava pensando em voz alta. É muito comum, mas pensar em voz alta é impossível. Pensar, sim, que é falar em voz baixa. O pensamento, nesse lugar aqui em que estamos, só acontece se servindo de signos, de linguagem. O pensamento não se estabelece fora dos signos, fora da linguagem. Não de acordo com o que Hannah Arendt entende o espírito feito de linguagem. E sim, as atividades espirituais, o espírito não é uma passividade, o espírito é uma atividade. A atividade espiritual só acontece com linguagem. A atividade é concebida em palavras, antes mesmo de ser comunicada. E ela afirma: é impossível, inconcebível o pensamento sem o discurso. E numa passagem luminosa, ela faz uma citação de Kant que eu gostaria de trazer para vocês. Diz Kant: o que como espírito penso não é lembrado por mim como homem. E, ao contrário, meu estado real como homem não participa da noção que tenho de mim como espírito. Isso é Kant. E eu acho que Kant falou do sujeito dividido da teoria psicanalítica do século XX, sem saber. Vejam essa frase de Lacan, pensador da psicanálise do século XX. Vejam o que ele diz: não se trata de saber se eu falo de mim conformemente ao que sou, mas se, quando eu falo de mim, sou o mesmo que aquele de quem eu falo. Eu acho que Lacan falou do espírito sem querer. Kant falou do sujeito dividido sem saber. Lacan falou do espírito sem querer. Ou sem querer. Vou ao terceiro capítulo da minha trilha com vocês. Esse terceiro capítulo tem o nome de A Liberdade. Paul Valéry, num texto de 1935, afirma com total clareza a potência de se dirigir à liberdade própria do espírito. Essa ideia de potência é muito forte no pensamento de Paul Valéry e em outros antes. O espírito é potência de transformação, é inteligência engajada na transformação. O espírito modifica todas as coisas. Isso aparece o tempo todo. Mas aqui ele vai falar algo muito precioso, eu peço a atenção de vocês. O espírito abomina agrupamentos. O espírito abomina agrupamentos. Ele não gosta de partidos. Sente-se diminuído pelo acordo entre os espíritos. Ao contrário, parece-lhe que ganha algo ao discordar deles, ao discordar dos outros. Um homem que precisa pensar como seus semelhantes talvez seja menos espirituoso do que aquele que detesta o conformismo.
temos um elemento a mais. O espírito tem parte com a liberdade. A gente se esquece desse alerta que nos foi lançado em 1935. Um texto que eu acho que é a crise do espírito. São alguns textos. A crise do espírito. Essa amnésia que tivemos em relação a esse alerta, o espírito não gosta dos agrupamentos, parece um protesto contra as bolhas em que vivemos hoje, contra essas coagulações de pessoas em ambientes de extremo narcisismo que são conduzidas pela contemplação daquilo que é o mesmo. Vocês sabem que vivemos na caverna de Platão. Uma mulher toma notas em seu caderno enquanto o homem ao seu lado assiste atentamente. E todas as paredes da caverna de Platão do nosso tempo são revestidas de telas eletrônicas que transmitem a ilusão do espelho. Eu olho longe e vejo a mim mesmo e isso me deixa feliz. Isso traz um perigo. Traz um perigo que é o que acontece com o espírito quando ele se submete a uma ordem unida baseada no agrupamento, baseada no reconhecimento de si e na reafirmação de si, de um ideal que indistingue os sujeitos como se fossem eternas multidões em fúria, virtualmente postas. Isso nos traz um perigo. O que acontecerá? Há uma pergunta que Valéry nos deixa sobre o que virá depois. Vou ler a pergunta para vocês. Trata-se de saber se este mundo prodigiosamente transformado, ele está falando em 1935, mas terrivelmente perturbado por tanto poder aplicado com tanta imprudência, pode receber o estatuto de um mundo racional. Este mundo pode ser um mundo racional? Que mundo? O mundo da Europa em 1935. Na boca da Segunda Guerra Mundial. Valéry continua a pergunta. Poderá ele retornar rapidamente, ou melhor, poderá ele chegar rapidamente a um estado de equilíbrio suportável? O espírito fenece. Paul Valéry tinha dito, e Adalto retoma muito essa passagem, que o espírito estava se tornando algo supérfluo, dispensável. Ora, se o espírito reflui, a liberdade reflui, o pensamento reflui, a originalidade reflui, se as coisas vão se compactando, muito menos naquela época do que hoje, o nosso tempo, com as bolhas da internet. Haverá equilíbrio suportável? Qual foi a resposta que o mundo deu a essa pergunta de Valéry na década de 40? Foi o Holocausto, foi a Segunda Guerra Mundial, foi a bomba atômica. Se a gente retoma essa mesma pergunta
Haverá para nós equilíbrio suportável? Posso variar o adjetivo e perguntar: haverá para nós equilíbrio sustentável? Essa pergunta nos coloca diante das máquinas. Nos coloca diante da inteligência artificial, do Big Data, do Machine Learning, do Deep Learning, aprendizado profundo de máquina, e não só de máquina, de softwares. De saída, nós podemos descartar a tentativa de antropomorfizar os equipamentos. São coisas distintas. A inteligência das máquinas ou dos processos maquínicos é totalmente diferente do que podemos chamar de inteligência em nós. Mas, em muitas medidas, a eficiência desses procedimentos inteligentes vem nos assombrando um dia depois do outro. Algo está pensando, e algo está pensando por nós. Mesmo que a gente diga, isso não é pensamento. Eu mudo a palavra. Algo está calculando, e está calculando por nós. Algo está projetando, e está projetando por nós. Algo está armazenando memória, e faz isso por nós. Nós estamos, portanto, se nos perguntarmos sobre... Um homem na plateia assiste atentamente à fala de Eugênio. O equilíbrio sustentável, o equilíbrio suportável, diante do título do 4º capítulo do que eu vim apresentar para vocês. O título desse 4º capítulo é O Artifício. Mesmo as pessoas mais avessas a qualquer temor em relação à inteligência artificial reconhece que há aí uma simulação de inteligência muito eficiente. Mesmo as pessoas que diriam que eu sou um apocalíptico porque eu venho alertando contra esse tipo de risco, vão me dizer assim, não, funciona esse negócio, mas isso é só uma simulação. É uma simulação de inteligência ou uma emulação de etapas inteligentes ou uma imitação de inteligência. E eu pergunto, existe algo de mais humano do que fingir a inteligência que não temos? Nesse ponto, as máquinas hipócritas estão se saindo muito bem. Além de especular, projetar, fazer escolhas baseadas em parâmetros, as máquinas agora falam, leem, escrevem, escutam e respondem em conversas ou em troca de mensagem. Ao se tornarem falantes, elas nos trazem outro problema que não tínhamos quando pensamos aqui sobre o espírito. Pois a inteligência artificial se afirmou como sujeito de linguagem. Eu tenho falado isso em algumas ocasiões. Nós fomos habituados a acreditar que o que nos distingue é a linguagem. O humano fala. Até mais. Em um paradigma de teoria psicanalítica, mas também na antropologia, também na etnologia, eu vou dizer que o sujeito se constitui na linguagem.
E aí que ele se torna sujeito. Se divide e se constitui na linguagem. Simbólico de um lado da linguagem, imaginário de outro lado da linguagem, o sujeito lá se constitui na linguagem. O humano é sujeito de linguagem. O que pensar quando a máquina é sujeito de linguagem? Ela está fingindo. É uma simulação. É uma imitação. Tudo bem, mas o que pensar? Como interpretar? A questão não é tanto saber se a máquina substitui o humano. Isso, até na minha perspectiva, está fora de cogitação. Quando a gente pensa em termos existenciais. Mas quando a gente pensa em trabalho ou em manejo de certas operações, sim, a máquina substitui o humano. Uma onda esperada de desemprego, milhões de empregos, talvez uma escala maior, já vem sendo percebida por todo mundo. Mas não só aí. Em qualquer operação em que existam sequências ordenadas para a tomada de decisão, sequências de etapas lógicas ordenadas para a tomada de decisão, a máquina poderá se sair bem. E aí, o que são essas operações? Elas não são pouca coisa. A função judicial é assim, baseada em leis prévias, premissas, tipos que se aplicam, verificação factual, alternativas para determinadas escolhas, instruídas por um protocolo prévio. O raciocínio jurídico é assim. O raciocínio jurídico é um software avant la lettre, ou, se preferirem, é um software avant l'ordinateur. É um software antes de haver computador. É um algoritmo sequencial. A gestão do trânsito nas grandes cidades, evidentemente, é isso. Monitoramento do mercado de ações, evidentemente, é isso. Parâmetros para a saúde pública, evidentemente, é isso. Diagnóstico médico, evidentemente, é isso. Quantos de vocês não vêm vivendo a experiência de receber diagnósticos a partir de estatísticas? Estou falando mal da medicina? De jeito nenhum. Não se trata disso. As estatísticas, os cálculos probabilísticos entraram dentro da relação entre médico e paciente. A técnica entrou aí. E aí as máquinas se saem bem. E essas mudanças que nós estamos vivendo, confirmando a superfluidade do espírito, ou o espírito supérfluo, elas são cumulativas, surpreendentes e não têm retorno. O conceito de entropia com o qual eu andei me envolvendo tem numa das suas faces a noção de que a ordem anterior está perdida para sempre. Não há retorno possível. E nós estamos convivendo com mudanças que não deixam um retorno possível. Ora, Paul Valéry, quando pensou sobre a inteligência das pessoas, ele dizia que os seres pensantes são dotados de faculdade individual de se educar com os fatos. Isso é um requisito da inteligência. Capacidade de se educar com os fatos. Uma faculdade. Aí, se eu chamar de fatos os dados confiáveis que fluem pelos chips, os dados confiáveis,
podemos afirmar que certas máquinas carregam essa mesma faculdade. Elas, de alguma forma, se educam. E, nesse sentido, elas podem ser chamadas de inteligentes, embora aí a inteligência não seja como a inteligência humana. Por isso, vale a pena a gente se perguntar: o que os computadores fazem, ou como nós, e o que os computadores ainda não fazem quando se trata de simular inteligência? Sim, eu listo aqui, ao menos a julgar pelo que se sabe das pesquisas até agora, essa listinha é importante. Os computadores não têm um querer próprio, por enquanto. Eles não têm, portanto, como ser capazes de construir a fundamentação do querer. Eles não formam uma vontade autônoma, como diria Kant. Não podem ser sujeitos da ação política, por enquanto, como diria Hannah Arendt. Eles não se movem pelo desejo, por enquanto, ou por reverberações indiretas de um desejo sublimado. Eles não têm inconsciente, se eu quiser falar em termos freudianos. Eles não experimentam a enunciação do juízo de valor. Seguramente não, por enquanto. Não vivenciam estesias e não dispõem dos requisitos para a elaboração de juízos estéticos. Podem trabalhar com probabilidade, podem trabalhar com estatística, podem trabalhar com parâmetros pré-formatados e podem chegar a dizer, numa operação sequencial, que tal música é melhor que tal música. Podem fazer isso, mas não fazem um juízo estético, um julgamento estético. Circuitos artificiais não tecem significação extraída de sensações comezinhas para nós, como a que temos quando deixamos gotas de chuva escorrerem pela face. Essa imagem não é casual. Em Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, a personagem Clarice se distingue dos demais porque tem prazer em deixar a chuva cair no rosto. Isso é um indício para ela. Computadores não sabem registrar instantaneamente o frio na barriga causado pela tensão sexual e não partilham do sentido que esse frio adquire no discurso. Não lidam com a transcendência. E, embora aplicativos banais que rodam em telefone celular já ofereçam terapia psicológica para fregueses nos Estados Unidos, e com sucesso, seria um delírio, um desvario, supor a existência de um notebook contemplativo em deleite filosófico. Isso não existe. No entanto, essas mudanças vão acontecendo, fechando as portas para qualquer restabelecimento. Valéry falava em recuperar um equilíbrio. Eu não gosto muito dessa passagem, mas não tem caminho de volta aqui. Não existe caminho de volta. O que nos leva ao 5º capítulo do que eu queria falar para vocês. O nome desse 5º capítulo é O Inexorável. Irreversibilidade. Não é simples aceitar a irreversibilidade. Um espectador assiste apreensivamente. Eu começo aqui com uma imagem fácil, que é a seguinte: ninguém controla a língua. Nós inventamos a língua todos os dias, brincando com as palavras. Nós somos os autores da língua. Nós somos os donos da nossa língua. Mas nós não controlamos a língua.
ela tem movimentos que escapam ao controle, mesmo do pior totalitarismo. Ferdinand de Saussure, o grande linguista, ensinou o seguinte: quem cria uma língua tem sob domínio essa mesma língua, enquanto ela não entra em circulação. Desde o momento em que ela cumpre sua missão e se torna posse de todos, foge-lhe ao controle. E foge ao controle de todos os falantes. Todos os falantes. Nós podemos fazer reunião dos que falam língua portuguesa, podemos fazer uma recuperação das mudanças, mas não podemos controlar a língua. Mas não é só isso. A inexorabilidade me leva a pensar que nós criamos engenhocas maravilhosas que fogem do nosso controle sempre. Eu vou dar outro exemplo. A burocracia no Estado moderno. Max Weber, quando falou da burocracia, e ele fala em várias passagens, mas, por exemplo, na Política como Vocação, ele fala da burocracia como uma grande notícia, uma boa notícia, porque a burocracia permitirá ao Estado dar tratamento impessoal para as coisas. Isso evitaria a intromissão do interesse privado nos negócios públicos, e isso evitaria o nepotismo, o patrimonialismo e outras práticas nefastas para o Estado moderno. No entanto, depois que Weber falou isso, mais ou menos em 1919, em A Política como Vocação, a burocracia foi virar o stalinismo, a burocracia foi virar o corporativismo incrustado dentro do Estado, do pior tipo possível, e virou outras formas de degenerescência incríveis, incontroláveis. E não é só isso. No século XVII, Thomas Hobbes enxergou que o Estado poderia ter esse curso, essa sequência, e falou do Leviatã. O Estado, incorporado pelo Leviatã, vai fazer o que lhe der na telha, sem se deter diante de nenhuma força. Marx enxergou em alguma reentrância entre a mercadoria e o capital a figura do sujeito automático, o sujeito que age, sem que uma pessoa gerencie esse negócio. O capital age. É difícil entender e talvez seja mais difícil aceitar, mas o capital age. E eu gosto de pensar na Mary Shelley, que escreveu o romance Frankenstein, uma representação da criatura que aterroriza o Criador e segue fora de controle. Nós podemos pensar no aquecimento global, podemos pensar nas intrusões climáticas que geram pandemias e gerarão outras. O humano invoca forças e produz engenhos que lhe saem do controle. Uma ótima representação disso é Marquês de Sade, os 120 dias de Sodoma, por exemplo. Uma festa de poucos meses, com 120 dias, com algumas dezenas de participantes, uma grande orgia que termina com quase todo mundo morto. O prazer mata os convivas. Isso é uma metáfora do que aconteceu na própria Revolução Francesa. Em 1794,
período terror, a guilhotina corta o pescoço de Desmoulins e Danton em abril, mais ou menos, 1794, e vai cortar o pescoço do Robespierre e do Saint-Just 2 ou 3 meses depois. A Revolução se liberta do seu próprio processo e devora os seus criadores. E isso aconteceu em outros lugares. E eu também posso pensar no Marquês de Sade como autor de uma metáfora que representa o capital. Diversas pessoas da plateia acompanham a fala de Eugênio. É uma coisa impressionante. O capital, que é alforriado no século das luzes, segue depois como um ente que, uma vez liberto, devasta, destrói, incendeia, descarna, mata e goza enquanto sangra. E se nós pensarmos agora nos líderes autocráticos, que aí estão, vamos ver que, de dentro da democracia, eles criam forças para depois devorar a própria democracia. Isso está acontecendo em vários países. E nós não estamos livres ainda desse tipo de ameaça. A técnica, que é o que nos importa aqui, é assim. A técnica não pensa. A técnica não se compadece. Ela apenas funciona. E é inexorável. Para pensar sobre essa palavra, eu não tive como evitar de trazer aqui algumas ideias de Heidegger. Heidegger é um problema para o nosso tempo, especialmente depois de 2014, quando foram publicados os Cadernos Negros, acho que o nome é esse, com cartas em que fica evidente que ele abraçava posições de antissemitismo, de eleição do povo alemão, que ele julgava a altura do povo grego e que a história teria um novo renascimento com o povo alemão, a superioridade do povo alemão, o recurso à violência, o recurso de matar o inimigo e o inimigo interno, ideias infelizes que estão ali e virou um problema. Mas acontece que Heidegger é o pensador que mais influencia Hannah Arendt. E talvez o que mais tenha aprofundado a reflexão sobre a técnica e os imperativos irrecorríveis da técnica. Por isso eu me lembro dele. Na conferência escrita, eu vou fazer várias referências a textos de Heidegger, basicamente para dizer que, como Hannah Arendt, ele viu o espírito como uma textura de linguagem e pensamento. Ele pressentia que a linguagem muda para não retornar mais ao que estava antes. Isso pode acontecer pela poesia, mas pode acontecer também pela técnica, porque a técnica se insinua exatamente na membrana em que o pensamento e a linguagem se tateiam, e ao se insinuar nessa membrana, vai necrosando essa membrana e impedindo que o pensamento viva ali. A técnica substitui o pensamento em operações cotidianas. Heidegger também via que as pessoas poderiam ser dispensadas do pensamento, em comparação com o que acontece com o aparelho de televisão, que ele viu funcionando.
Ele dizia, uma pessoa que não sabe como esse televisor funciona, liga o televisor e assiste o que está lá, o que aparece na tela. E aumenta o volume, abaixa o volume. Sabe operar, mas não sabe como funciona. O pensamento vai ser igual. Vamos usar efeitos do pensamento sem pensar. É sintomático que ele tenha feito essa comparação com um aparelho de comunicação, com a técnica que entra na comunicação entre as pessoas. Porque isso é exatamente o triunfo da técnica no contato com os homens. Pensem numa máscara dessas de realidade ampliada, realidade aumentada, que o sujeito veste, fica como que com uma venda nos olhos, achando que vê tudo. Eu já disse, essas máscaras que agora a Apple lançou uma que custa quase $4.000, é a caverna portátil. Temos que olhar isso criticamente. É muito bonita essa passagem que ele fala da televisão, mas eu vou para um outro autor, porque eu percebi agora que eu estou falando há 55 minutos e me baixou um apavoramento. Falta pouco tempo. Eu vou lembrar uma coisa surpreendente para vocês, desconcertante. Eu acho que Sócrates, quando falou mal da escrita, e ele faz isso no livro Fedro de Platão, há outros momentos em que ele faz isso, comentando um mito egípcio, fala, mas a escrita, ela pode desativar a memória e ela pode estimular apenas a recordação. E isso vai nos dar um problema. Mas não é verdade que Sócrates rejeitasse a escrita. Ele não rejeita a escrita, mas ele levanta um senão. Na minha interpretação hoje, isso é surpreendente, eu acho que ele pressentiu ali a ameaça da técnica. A ameaça da técnica. Participantes da plateia ouvem atentamente a fala de Eugênio. O que é a linguagem de programação que se usa hoje, se não uma língua de Saussure saindo do nosso controle? Ou a escrita mesmo. O que é um incunábulo, um rolo de pergaminho, um códice, um livro, se não um aparato tecnológico que permite o registro de linguagem abstrata que eu posso acessar e recolocar em movimento à medida que leio? Isso é tecnologia. Agora, se eu pensar no telefone celular, vejam, Sócrates dizia, isso vai desativar a nossa memória. Aí um defensor do telefone celular diria assim, não, isso só vai desobrigar a gente de pensar sobre certas coisas, de lembrar 300 números dos amigos de cabeça e pensar em outras coisas. E eu me pergunto, em que outras coisas a gente vai pensar e usar memória? E me ocorreu uma. Essa única coisa é a seguinte, onde é que eu deixei meu celular? Para isso serve agora a memória. Eu poderia ainda, falando do inexorável, me lembrar do processo de Franz Kafka. Um processo que, a despeito da inexistência de provas, caminha e termina na condenação. Mas eu vou me lembrar do Yuval Harari, grande historiador, um escritor de best-seller consagrado no mundo todo, que disse o seguinte, a inteligência artificial hackeou o nosso sistema operacional. Que é hackear? Se apropriar de algo indevidamente. O que é o nosso sistema operacional? A linguagem. Mas não é só isso.
Agora mesmo, no dia 30 de maio de 2023, há um mês, o New York Times trouxe a notícia de que os principais pesquisadores e executivos dos maiores centros de inovação tecnológica do mundo lançam um manifesto, uma advertência. Eu vou ler o manifesto, é de uma linha. Debelar o risco de extinção representado pela inteligência artificial deve ser uma prioridade global ao lado de outros riscos em escala social, como pandemias e guerra nuclear. Debelar o risco de extinção. Essa é a palavra que os principais executivos dessa área usaram. Podem estar exagerando? Podem estar exagerando. Podem estar querendo causar um impacto forte para que a gente repense isso aí? Podem estar fazendo isso. Mas, seguramente, o risco de irrelevância do espírito está totalmente posto, sem nenhum exagero. E há outras coisas desse tipo. Por fim, eu chego ao 6º e último capítulo, não o último, mas o capítulo final, que é O Divertimento. O título é O Divertimento. O que eu digo aqui? E depois a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso, se houver perguntas. Me passa agora uma emoção de dizer que vocês não têm ideia o valor que eu dou para a presença de cada uma e cada um de vocês. Eu disse isso na abertura, mas isso agora voltou para mim. Isso dá sentido ao trabalho que eu exerço. Eu sou uma pessoa paga para acreditar na própria curiosidade e vou atrás das coisas. E adoro isso. Mas poder conversar e estar aqui na frente de vocês é a grande gratificação que alguém como eu pode encontrar nessa vida, e eu fico muito grato. Eu digo isso para entrar nesse capítulo, O Divertimento. O que é essa ideia? Eu queria ler o que está aqui, mas não vou fazer isso. Essa ideia é a seguinte: se o espírito reflui, se ele se torna supérfluo, tudo isso é verdade. Se o pensamento é desativado, ou se o sujeito é desconvocado em relação à atividade de pensar, se a linguagem se deixa automatizar em operações que substituem o que deveria ser feito pelo pensamento, eu preciso ter algum dispositivo que substitua o espírito que fenece. Pois que, se não houver esse dispositivo substituto, o sujeito não fala. Essa é a minha proposição. Hannah Arendt faz como que um mapeamento, uma tópica, o que é alma, o que é espírito, e vai demonstrando isso. Não pode haver um humano sem espírito. Os olhos dele não brilharão. Ele não falará. Mas se o espírito fenece, o que está acontecendo? Entra aí a minha hipótese de que há algo que eu chamo de espírito artificial. O espírito artificial não se tece de pensamento, mas de substituto dos pensamentos, mobilizando energias pulsionais, mobilizando sentimentos e, principalmente, ressentimentos, mobilizando paixões e dando a isso o atributo de pensamento. É o não pensamento se passando por pensamento. É assim que a democracia vira um circo de fúria. É assim que as mediações da democracia se perdem
E a ação direta e destrutiva ganha, para usar a palavra, protagonismo. Esse espírito artificial, ele é entregue pelo entretenimento. O discurso jornalístico, informativo, é subsidiário do entretenimento. O discurso da ciência é subsidiário do entretenimento. As religiões se converteram em vertentes do entretenimento. O esporte é puro entretenimento. Na Olimpíada, na Copa do Mundo, num clube de várzea, como se diz. O entretenimento é o verdadeiro espírito de um tempo sem espírito, para lembrar a frase de Marx. O entretenimento é a nossa religião. É o que dá o sentido do substrato, a partir do qual formaremos os sentidos conjunturais. O que é felicidade? O que é liberdade? O que é família? O que é prazer? O entretenimento responde. E o entretenimento forneceria, então, esse pequeno dispositivo do espírito artificial que funciona como um codificador de televisão, puramente imaginário, puramente mental, puramente psíquico, para fazer com que o sujeito funcione totalmente apartado do pensamento. Muito obrigado. A plateia aplaude entusiasmadamente o encerramento da palestra de Eugênio Butti. Alguém quer fazer alguma pergunta? Uma pergunta? Uma mulher da plateia assume o microfone para fazer uma pergunta. Boa noite. Primeiro agradecer, essa aula maravilhosa e perguntar, eu estava ouvindo o Pedro Doria conversando com a Cora Ronay sobre esse manifesto, das empresas de inteligência artificial, falando assim, que não acreditavam que eles estavam realmente pensando na extinção do humano, mas pensaram mais sobre o que eles estariam desviando o olhar para alguma coisa. E eu queria saber sua opinião sobre isso. É um desvio do nosso olhar para outras coisas que possam estar vindo, ou tem essa questão apocalíptica mesmo de extinção da humanidade? Muito obrigado pela pergunta, é crucial. Veja só, as inovações, eu tenho uma resistência a essa palavra, mas vamos lá, elas sempre despertaram o medo e a sensação de que haveria um apocalipse. Eu gosto de lembrar do ludismo, que era uma forma de protesto dos trabalhadores ingleses da área têxtil, que começaram a destruir as máquinas do seu campo de trabalho. E aquilo era uma resistência. Eles queriam chamar atenção para algo que estava substituindo a mão de obra deles e queriam assegurar o emprego deles. Um pouco, eu sou um ludista. Eu quero quebrar não os computadores, mas eu quero quebrar as relações de propriedade que cercam a tecnologia. E se não fizermos isso, o cenário vai ser muito sombrio. Não pode haver, sem um preço muito alto, um porvir em que a técnica é a mediadora do debate democrático e não a democracia que é a reguladora da técnica. Esse embate está posto. Mas nós vamos achar em muitos outros momentos. A televisão, quando apareceu no começo, meados do século XX, era apontada como
um fator de destruição da família e tal. Um pouco os críticos tinham razão, e um pouco não tinham, e o mundo não acabou. A energia nuclear suscitou esse temor, e, com efeito, a gente viu a bomba atômica, e tomara que a gente não veja algumas coisas ainda com as armas táticas, chamadas armas táticas. Mas, ou seja, esse sentimento não é novo, sabe? Mas agora nós estamos numa escala que também, essa sim, nunca foi vista antes. A velocidade com que essas coisas se espalham e a massa que elas alcançam e mobilizam são tentáculos que nós não conhecíamos. É preciso ver se a democracia conhece isso, regula isso, entende isso, interpreta isso. Se não acontecer assim, isso vai regular, interpretar e conduzir a democracia, que deixará de ser democracia. O nosso risco, portanto, agora, ele é político, eu resumiria assim. É mais ou menos assim que eu sinto essa questão. Um homem na plateia faz uma pergunta no microfone. Eugênio, boa noite. Nessa abordagem, você me lembrou uma entrevista recente do CEO da Eurásia, em que eu esqueci o nome dele agora, mas ele dizia que as próximas potências mundiais neste século não serão mais governos, mas as big techs. É uma coisa tão surpreendente, né? Me senti tão surpreendido ao ler aquilo, mas tem tudo a ver com isso que você está dizendo, no sentido de substituição da democracia por algo bastante trevoso, né? Em que substitui a vontade das pessoas pela manipulação das pessoas, ou seja, é a substituição, digamos, do espírito, né? Eu queria que você comentasse, não sei se você chegou a ver essa entrevista. Eu não conhecia essa frase, considero um alerta de grande pertinência e, sem dúvida, isso está diante dos nossos próximos anos aí. Veja uma coisa, uma Apple da vida tem o seu valor de mercado estipulado mais ou menos em 3 trilhões de dólares. Essas grandes companhias, as grandes big techs, são grandezas econômicas em si mesmas. E o preço que elas alcançaram é um preço que nunca foi alcançado por nenhuma empresa. Se a gente fizer uma comparação básica, 3 trilhões de dólares equivale mais ou menos ao dobro do PIB de um país com o tamanho do Brasil. É verdade que o PIB mede um fluxo e o preço mede coisa de outra ordem, mas, veja, o Brasil inteiro precisava trabalhar sem parar durante 2 anos para conseguir comprar a Apple. Imagina agora um país do tamanho do Brasil, ou pensa num país que tem o tamanho de 1/5 do Brasil, querendo regular a prática de uma dessas big techs. Elas operam acima do alcance das legislações nacionais. Não há uma nação que consiga ferir o nervo desses organismos. A União Europeia tenta, os Estados Unidos têm algum debate assim, mas o mundo inteiro está preocupado com isso. Isso é totalmente factível. Eu não conhecia essa frase, mas de modo nenhum ela me parece absurda ou descabida. O que vai dar o desfecho disso aí ainda é muito incerto, mas, sem dúvida, esses conglomerados que exercem monopólios globais
que é uma novidade, tem um poder de iniciativa incomensurável. E eu chamo a atenção para mais um dado. Quando nós estamos falando de pesquisa sobre inteligência artificial, nós não sabemos o que está sendo pesquisado. Essas pesquisas acontecem dentro do que eu tenho chamado de bunkers. E o que a opinião pública conhece sobre isso é aquilo que os bunkers permitem. Mas a pesquisa em inteligência artificial define como vai ser moderado o debate público, como serão os mecanismos de busca, como serão aproveitados os dados pessoais das pessoas, o que elas vão desejar. Isso tudo conforma a maior máquina de propaganda que já existiu. E como que isso pode acontecer fora da regulação, fora do olhar transparente da sociedade? Portanto, é muito possível, é muito possível. Mas se o capital ocupar o lugar do Estado, a democracia acaba. Na plateia, uma espectadora faz uma pergunta para Eugênio Butti. Eugênio, bom, o que você disse sobre entretenimento me deu até taquicardia, porque é um arremate muito difícil. Por exemplo, eu que trabalho com livros, por exemplo, fiquei imaginando para onde vai a autoria, para onde vai a ficção, se o entretenimento vai vencendo cada vez mais. E a gente vai vendo, por exemplo, na editora, autores entregando livros onde a perspectiva é a do entretenimento. Então, minha pergunta é, para onde vai a arte? E se, ao mesmo tempo, se de um lado eu penso que todos vão sucumbir, os autores vão sucumbindo, o que a gente vai recebendo é cada vez mais essa literatura que se preocupa, por exemplo, com em se tornar um seriado de streaming. Mas será que também não há um espaço para algo que é dialético no ser humano? Assim, ele vai sempre resistir de alguma forma? E algo ou ondas virão que vão vencer também essa força do entretenimento? Rejane, depois, já que você perguntou, eu ganho autorização para dizer que eu sou muito feliz de publicar com a Autêntica. Você é uma grande editora, está fazendo um trabalho impressionante no Brasil, se ocupa de cada coisa, cada detalhe. O livro Incerteza, que tem desenhos que eu fiz, são desenhos anti-entretenimento, mas tem desenhos que eu fiz, e a Rejane falava assim, calma, Eugênio, eu estava muito inseguro, e ainda estou, mas ela falou assim, calma, Eugênio, eu não vou deixar você passar vergonha. E a gente sente que ela toma conta da gente, o autor, é uma maravilha, é uma experiência incrível, eu adoro. Agora, essa pergunta é um problema, porque, assim, entretenimento, eu digo, é uma indústria ou uma superindústria que se alimenta da arte. O entretenimento é a forma capitalista da arte, mas a arte é mais do que isso. O entretenimento é uma relação de produção. O entretenimento existe para capturar olhar e dados, e explora o olhar de uma maneira linguística, porque usa o olhar como sintetizador de sentidos sociais. O olhar escravizado. Esse é o sentido do entretenimento. Ele se alimenta da arte, ele se alimenta de artistas. E artistas, muitas vezes, não encontram outro canal que não seja o entretenimento. Portanto, sim, existe essa dialética, existe essa... É quase que uma ambivalência em disputa permanentemente. Bakhtin dizia que o signo é sempre um signo em disputa. Tem aquele de onde ele se origina e tem aquele ao qual ele se dirige. E nenhum dos dois é dono do signo. Mas o signo é um signo em disputa em várias outras coisas também. A classe social muda o sentido de um signo. O exemplo que eu costumo dar é o seguinte: quando um jornalista fala, eu fechei o jornal, é uma ótima notícia.
Quando o dono do jornal fala, eu fechei o jornal, é uma péssima notícia. A frase é a mesma. Só o que muda é quem diz. Melhor dizendo, só quem muda é a classe social de quem diz. Isso muda o signo. O signo está sempre em disputa. A arte está em disputa. O sentido da arte não está dado. Ela pode ser uma serviçal da máquina de fazer esquecer o pensamento, e ela pode ser uma lâmina que corta a membrana da impostura, mas depois volta a fazer parte da impostura. A gente sente isso vendo coisas no Netflix, coisas nas grandes máquinas do entretenimento. Esse lado que contradiz aquele outro lado, mas, ao mesmo tempo, discute, faz pensar e logo em seguida é dopado novamente, é esterilizado pela técnica. Isso está posto. Eu repito, a arte é livre. O entretenimento é a forma capitalista de capturar e distribuir a arte. Nas emissoras públicas, eu sempre discuti isso. Muita gente nas emissoras públicas gosta de dizer que oferece entretenimento para o público. E eu sempre fui voz vencida, quase sempre. Quando eu era presidente, eu era menos voz vencida de uma instituição, mas quando eu sou conselheiro, etc., costumo ser voz vencida. Eu falo, nós não temos que oferecer entretenimento, nós temos que oferecer a crítica do entretenimento. Isso não significa ser chato, ser enfadonho, ser soporífero. Isso só significa que, se não houver um espaço onde possamos pensar criticamente sobre o que acontece, as coisas vão para o ralo mais rápida. O divertimento não pode ser tudo. Adorno e Horkheimer têm uma frase da indústria cultural que é totalmente presente. Divertir-se é estar de acordo. Em alguma medida, nós temos que estar contra. Carnaval é entretenimento? É. Ah, mas carnaval, cultura popular? Também é cultura popular. E isso dá razão ao que você está falando. Mas nós temos que operar aí nessa fronteira. Gente, a última pergunta. Sim. O espectador se dirige a Eugênio no microfone para realizar uma pergunta. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado pela conferência, gostei muito. Parabéns. Gostaria que o senhor comentasse a respeito da tomada de decisões. Me parece que as máquinas modernas estão cada vez tomando decisões melhor do que nós. Por exemplo, toda decisão é probabilística, mesmo que a pessoa não saiba que é. E as máquinas estão tomando decisões probabilísticas cada vez melhor do que nós, porque elas estão conhecendo a gente mais do que a gente. Por exemplo, elas estão escolhendo melhor do que eu o filme que eu devo assistir, com uma probabilidade maior de eu gostar do filme do que eu mesmo. Infelizmente está acontecendo isso. Eu acho que vai acontecer. Não só filme, mas a viagem a fazer, a praia, qual livro ler, qual remédio tomar, qual a decisão a respeito do casamento, né? Inclui os dados lá, ele vai dizer probabilisticamente se é sim ou não. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, por favor. É uma belíssima questão. É muita coisa a dizer, mas eu não vou dizer muita coisa, vou dizer pouco. Eu tenho muita sorte, porque na Universidade de São Paulo eu tenho conversado muito com pessoas que são da área de exatas, né? Eu participo do Instituto de Estudos Avançados, que é um instituto marcado pelo trânsito entre as disciplinas, pela cooperação entre disciplinas. E eu converso com as pessoas que entendem de inteligência artificial, de algoritmo, e
sobre as decisões. E eu me lembro de uma vez, uma dessas pessoas disse assim, mas o que é tomar uma decisão? Hoje, um freio de automóvel toma uma decisão. Ele tem lá 3 ou 4 coisas que ele pode fazer e faz uma delas. Você está andando, você vê uma coisa, você pisa no freio. Quem decide como frear é a máquina. Se ele vai travar a roda, se ele vai fazer uma coisa de soquinho, que tem câmbio, freio que faz isso, se ele vai fazer uma coisa paulatina, sem soquinho, depende se está chovendo, depende da temperatura, depende da velocidade, depende da natureza do terreno. Tudo isso a máquina sabe. Ela tem lá, não sei se 2, se 15, se 8 possibilidades probabilísticas, ela vai... O freio do automóvel decide por nós, né? Agora, não são decisões complexas. Uma decisão complexa é mandar uma pessoa para a cadeia ou não. Uma decisão complexa Bom, nós todos aqui sabemos, várias. À medida que nós conseguimos dar parâmetros para árvores decisórias ou para sequências de atos decisórios, baseados em lógica formal simples, se A é verdade, me abre então B ou C. Se B é verdade, C é falso. Então, eu verifico as condições, vou número. E aquelas coisas do Aristóteles, né? O enunciado ou é verdadeiro ou é falso, ele não pode ser as duas coisas. Você vai montando um labirinto ou uma grade. E, cada vez mais, as máquinas podem fazer isso. Basta que existam condições prévias, pressupostos, premissas, programação de sequências, parâmetros para que essas sequências sejam resolvidas dentro de condições previamente estabelecidas, mas isso vai longe, isso vai muito longe. Parece que com 6 questões que uma pessoa responde, a máquina sabe se o tataravô dessa pessoa era gay ou não era. Então, nós cada vez mais vamos estar com coisas assim. Eu não vejo isso como algo muito assustador. O que é assustador é a assimetria entre o que nós sabemos sobre as máquinas e o que as máquinas sabem sobre nós. E isso só é assim por causa de um déficit democrático e por causa de uma hipertrofia do poder dos grandes conglomerados, que não abrem as questões. E não vão abrir, porque para eles é uma questão de concorrência comercial, concorrência industrial. O traço político é o que mais me preocupa. Eu tenho, como todo mundo tem, amigos médicos. E uma vez eu estava jantando com um deles e falei, hoje, Eugênio, é super possível saber quando você vai desenvolver uma doença. Você quer saber? Eu falei, eu não. Não quero. Mas, assim, eu poderia querer saber. E talvez seja bom isso. As pessoas sentem atração por querer saber essas coisas, desde que a cigana lia a mão, né? Mas você tem razão, eu compartilho disso. Tenho essa sensação, existe aqui uma empatia do melhor tipo, mas o que me preocupa é a assimetria e o que me preocupa é a existência de centros de decisão completamente blindados e opacos que conseguem enxergar tudo da nossa intimidade que para esses centros ficou ridiculamente transparente. Isso tem alguma coisa de errado com isso. O anfitrião, Afonso Borges, faz uma pergunta para Eugênio. A pergunta pode ser a minha? Estava aqui conversando com a Rejane e ela já produziu a primeira capa, né, de livro totalmente virtual, totalmente com inteligência artificial. É claro que a gente já está esperando que esses modelos vão se replicar. Mas a literatura me preocupa, sabe? Porque de fato existe uma verossimilhança, porque aquela coisa aprende, né? Tem antídoto?
Eu fiquei espantado uns 4, 5 anos atrás, quando eu vi que existe uma discussão e já existem disposições sobre direitos autorais para robôs. Isso na União Europeia. Essa discussão já avançou. E o ChatGPT, que todo o 3 ponto algumas coisas, eu nunca passei nem perto. Eu participo de grupos que olham as coisas, às vezes eu falo assim, pergunta aí tal coisa, mas eu não mostro que sou eu. E é engraçado, tem umas coisas muito interessantes. Ele impressiona as pessoas porque ele escreve bem, escreve com clareza e tal, e tem vários limites muito graves. Para nós, por exemplo, o limite de não dar as fontes corretamente é um limite, mas esse limite é superável com enorme facilidade. Então, a gente vai ver isso e já está vendo isso. Computadores que compõem partituras, computadores que fazem arranjos, computadores que desde algum tempo já, que fazem ilustração, que modulam o ritmo de um roteiro de cinema a partir de sensações combinadas. Tudo isso é matematizável. Sendo matematizável, tudo isso é realizável e é fácil. E até escrever vai ser fácil. Já é em muitos casos. Correu agora, essa semana, a notícia de um jornal, acho que alemão, eu até compartilhei com o meu grupo de pesquisa sobre jornalismo, que tirou o emprego de 200 jornalistas. Depois parece que o jornal voltou atrás, fez alguma coisa. Mas uma notícia sobre trânsito, uma notícia sobre o resultado do jogo de futebol, uma notícia sobre o pronunciamento, tudo isso, pronunciamento de uma autoridade, o clima, tudo isso é automatizável e vai ser. Assim, e a literatura, né? E a arte? Se a gente estender um pouco a pergunta. Eu gostaria até de fechar a noite com essa dúvida. Eu pensava esses dias, a arte ainda é possível como expressão do espírito, como expressão de liberdade radical? Ela ainda é possível? Eu creio que sim, mas essa pergunta inspira movimentos de ruptura fundamentais que vão na frente. Onde existe multidão compactada, existe arte? São dúvidas que eu gostaria de deixar aqui, mas sem responder, sabe? E te agradeço muito pela pergunta. Agora a gente vai com essa para casa, né? Obrigado, viu? Obrigado, Eugênio. Obrigado, gente. Até a próxima. O público se despede de Eugênio com uma salva de palmas. Após o evento, na entrada do teatro, Eugênio Butcher recebe o público para dar autógrafos, tirar fotos e conversar.